Quando alguém fala de super-herói, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Alguém voando? Lançando raios? Levantando carros? Agora imagine um herói que não faz absolutamente nada disso. Sem super força, sem poderes, sem armadura tecnológica bilionária, sem magia. Mesmo assim, ele enfrenta criminosos armados, organizações perigosas e coloca a própria vida em risco todos os dias. Pode parecer estranho, mas o Brasil criou vários personagens exatamente assim. Alguns existem há mais de 50 anos, outros chegaram até o cinema e a televisão, e muitos deles são praticamente desconhecidos até pelos fãs de quadrinhos. Hoje você vai conhecer 5 super-heróis brasileiros que provam que coragem, inteligência e treinamento podem ser muito mais impressionantes do que qualquer superpoder. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos descobrir esses verdadeiros vigilantes nacionais. Vulto. Imagine um homem que faz do medo sua principal arma. Antes mesmo de atacar, seus inimigos já estão derrotados psicologicamente. Esse é o Vulto. Criado por Wellington Santos, ele representa aquela figura clássica do vigilante que prefere agir nas sombras. Nada de explosões gigantescas, nada de invasões alienígenas. As histórias focam em violência urbana, corrupção e crime organizado. Seu uniforme completamente escuro ajuda a desaparecer na noite enquanto ele observa seus alvos antes de agir. E o mais interessante é justamente isso. O Vulto não vence porque é mais forte, ele vence porque pensa melhor. Cada confronto é planejado, cada movimento é calculado. É praticamente uma partida de xadrez contra o crime. Talvez seja exatamente essa abordagem mais pé no chão que tenha conquistado tantos leitores dos quadrinhos independentes brasileiros. E isso é apenas o começo da nossa lista. Lagarto Negro. Agora, imagine alguém treinado pela elite, especialista em contra-terrorismo, guerrilha urbana, combate corpo a corpo, mas que acaba perseguido justamente por combater a corrupção. Assim nasce o Lagarto Negro, criado por Gabriel Rocha. Ele se tornou um dos maiores símbolos dos quadrinhos independentes nacionais. Uma curiosidade muito interessante é que ninguém conhece sua verdadeira identidade. Seu nome nunca foi oficialmente revelado. Isso faz com que qualquer pessoa possa imaginar quem existe por trás daquela máscara. Nas missões, ele utiliza equipamentos táticos, bombas de fumaça, técnicas militares e muita estratégia. Seu principal palco é o Rio de Janeiro, bem diferente daquele mostrado nos cartões postais. Aqui, o inimigo é o crime organizado, a corrupção e a violência urbana. Tudo isso sem depender de qualquer habilidade sobre-humana. O Judoca. Agora vamos fazer uma viagem até 1969, muito antes de vários heróis brasileiros atuais existirem. Um personagem já fazia enorme sucesso nas bancas. Seu nome era simplesmente O Judoca. Criado por Pedro Anísio e Eduardo Barão, ele foi um dos primeiros grandes super-heróis brasileiros. Sua origem é simples, mas extremamente inspiradora. Depois de salvar um mestre de judô, Carlos da Silva passa anos treinando até se tornar um verdadeiro especialista em artes marciais. Nada foi dado a ele, tudo foi conquistado com disciplina, treinamento, sacrifício. Esse talvez seja o maior diferencial do personagem. Ele mostra que qualquer pessoa comum pode se tornar extraordinária através da dedicação. E seu sucesso foi tão grande que chegou aos cinemas em 1973, um feito enorme para um personagem nacional naquela época. Capitão Ninja. Esse talvez seja o personagem mais diferente da lista. Se você cresceu nos anos 90 lendo revistas de videogame, existe uma boa chance de já ter visto o Capitão Ninja sem nem perceber. Criado por Marcelo Cassaro, ele apareceu em revistas como Gamers e Dragão Brasil.
Ao contrário do que o nome sugere, ele não é apenas um ninja, também é um militar altamente treinado, especialista em infiltração, espionagem, operações especiais. O mais curioso é que suas aventuras misturam ação, humor e muitas referências aos videogames da época. Era comum encontrar personagens inspirados em Street Fighter, jogos famosos e cultura pop. Foi uma forma muito inteligente de aproximar os quadrinhos brasileiros ao público gamer. Mesmo décadas depois, continua sendo um personagem extremamente lembrado pelos fãs daquela geração. O Doutrinador. Se existe um personagem dessa lista que ultrapassou o universo dos quadrinhos, esse personagem é o Doutrinador. Criado por Luciano Cunha, ele começou de forma independente. Pouco tempo depois virou um enorme sucesso. Ganhou filmes, ganhou série de televisão e passou a ser conhecido até por quem nunca tinha lido uma HQ brasileira. Seu visual é impossível de esquecer. Roupas escuras, capuz, máscara de gás. Mas por trás da aparência intimidadora existe apenas um homem extremamente treinado. Sem poderes, sem habilidades sobrenaturais, apenas estratégia, preparo físico e equipamento. Suas histórias abordam corrupção, violência e abuso de poder, trazendo um tom muito mais adulto do que o encontrado nos quadrinhos tradicionais. Independente da opinião de cada leitor sobre seus temas, ninguém pode negar que o Doutrinador abriu portas para os quadrinhos nacionais alcançarem um público muito maior. O que todos eles têm em comum? Existe algo que liga todos esses personagens. Nenhum deles nasceu especial. Nenhum foi mordido por uma aranha radioativa. Nenhum veio de outro planeta. Nenhum encontrou um artefato mágico capaz de transformá-lo em um deus. Todos precisam aprender, treinar, errar, evoluir. Talvez seja exatamente por isso que eles pareçam tão humanos. Eles mostram que heroísmo não depende de poderes, depende de escolhas. Enquanto muitos heróis salvam o mundo usando habilidades impossíveis, esses personagens enfrentam problemas que fazem parte da nossa realidade. Crime, corrupção, violência e injustiça. Isso torna suas histórias muito mais próximas do leitor e talvez explique por que tantos fãs gostam desse tipo de personagem. Os quadrinhos brasileiros possuem muito mais qualidade do que muita gente imagina. Vulto, Lagarto Negro, o Judoca, Capitão Ninja, o Doutrinador. 5 personagens completamente diferentes, 5 estilos de histórias, 5 formas de mostrar que não é preciso ter superpoderes para ser um verdadeiro herói. E a verdade é que esta lista poderia ser muito maior. Existem dezenas de personagens nacionais incríveis esperando para serem descobertos. Se você gosta de quadrinhos brasileiros, este canal vai trazer muito mais conteúdos como este. Então aproveite para deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. E agora eu quero saber, qual desses personagens você já conhecia? E qual outro herói brasileiro sem superpoderes merece aparecer em um próximo vídeo? Escreva aqui nos comentários, eu vou ler todos, hein? Nos vemos no próximo vídeo.